Chamo a a atenção de todos para a ministração da palavra do Deus vivo, da palavra do Senhor, dessa sexta-feira, 11 de setembro, graças a Deus. Então vamos, para ganharmos tempo, a ministração da palavra, você pela internet, você ligado na 88 FM, os irmãos no Louvor na Laje, todos os nossos ouvintes queridos, tá bom? Vamos à palavra do Senhor, Evangelho de Mateus. Olha aí o que Deus tem para nós, hein? Evangelho de Mateus, capítulo é o 15, amados. Mateus, capítulo 15. O versículo, olha o que Deus vai falar na sua palavra, preste atenção, versículo 32 a seguir. Mateus capítulo 15, versículo 32 a seguir. Louvado seja Deus, aleluia. Que diz assim, ó: e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça no caminho. Seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães vocês têm? Eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos deram à multidão. E todos comeram, e todos se saciaram, e levantaram o que sobrou, 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que comiam, os que tinham comido, eram quase 4 mil homens, além das mulheres e das crianças. Amados irmãos, queridos ouvintes, olha a palavra da providência, olha a palavra da multiplicação, olha a palavra do milagre chegando para mim e para você. Um deserto. Jesus estava numa caravana, em uma cruzada espiritual de fé, de milagre, de ensinamento. E passaram-se 3 dias e aquele povo seguindo a Jesus. Eu não sei quanto tempo você tem seguindo a Jesus. 1 ano, 10 anos, 20 anos, 1 mês, não sei. Mas uma coisa eu sei: quem segue a Jesus não fica confundido, nem envergonhado, nem desamparado. Eu vou repetir: quem segue a Jesus, vou falar isso com toda a propriedade, para ficar bem claro no seu coração: quem segue a Jesus não fica confundido, nem envergonhado, e nem tampouco desamparado. Ele disse: pode uma mãe se esquecer de um filho que está amamentando? Ele disse: porventura, ainda que ela venha a se esquecer, que é quase impossível, ele disse: porventura, eu não me esquecerei de vós. O discípulo não estava atento a algumas coisas. Aliás, irmão, nós temos que aprender sempre com Jesus, porque senão a gente perde a visão. Se a gente ficar olhando para o fulano, para o ciclano, para o problema, para a crise, para o político, para o que está acontecendo, para o que vai acontecer, porque você ouviu, porque você viu, vai ser guiado pela emoção, pela aparência e pela vista. E a Bíblia diz que nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé. E os discípulos estavam querendo mais sair, terminar aquele culto, descansar um pouco. Normal, então não precisa descansar. E Jesus está interessado em quê? Olha a preocupação de Jesus: não deixar que as pessoas que estavam ali com ele fossem para casa sem se alimentar primeiro. Jesus disse: eu não quero que elas no meio do caminho venham desfalecer. O lugar é deserto, não tem onde comprar, eles não trouxeram alimento, o que trouxeram já usou.
E eu não quero despedir essa multidão, dizia Jesus aos seus discípulos, para que eles iam desfalecer no caminho. Você está me entendendo, irmão? Olha o cuidado de Jesus. Eu falei preocupação, mas a palavra certa é cuidado. Olha o cuidado do Senhor comigo e com você que está seguindo a Ele. Volto a dizer, quem está seguindo a Jesus, durma tranquilo e acorde alegre, porque Deus é contigo. As pessoas andam ansiosas. O que nós tínhamos no passado, o que essa geração tem hoje, é mais do que a gente tinha no passado, e vive mais ansioso do que as pessoas que viviam lá no passado. Com tão pouquinho que elas tinham, tinha aquela ansiedade, aquela agonia. Hoje não, as pessoas têm tanta coisa e andam ansiosos, só andam preocupados. Sabe o que é? É passar de fazer o padrão da sociedade consumista, imediatista, vaidosa, do alto da cabeça à planta dos pés, para ostentar o que o outro tem. Claro que eu estou falando isso, tem muitas exceções. Estou falando isso no modo geral, porque a agonia das pessoas hoje é ter. E para ter faz qualquer coisa. Aí vemos o que está acontecendo no mundo aí. Vemos um passando por cima do outro, não tem amor, atropelando, querendo puxar o tapete do outro para conseguir o que é do outro. Uma maldade, não se preocupa com o próximo. Jesus sempre se preocupou com o próximo, com as pessoas que seguiam ele, e hoje não é diferente, ele está conosco. Pega a visão, pega a palavra. Aí o discípulo olhou para Jesus assim, disse: mestre, olha, está difícil. Acho melhor só despedir esse povo aí, porque olha, vou te contar, lugar deserto, não tem pão, ninguém trouxe pão, e mesmo que tivesse dinheiro, não tinha onde comprar, e não adianta. Senhor, é melhor desistir. Jesus nunca desiste de cuidar de mim e de você. Pode ter o deserto que for, pode ter a adversidade que for, Ele vai cuidar da gente até o fim. Siga Ele, Ele vai cuidar de você. Jesus olhou, está a multidão lá, mais de 10 mil pessoas, 4 mil só homem, fora mulher e criança, isso passa de 10 mil. A família era grande naquele tempo. Jesus olha aquele mar de gente e diz assim: não vou despedir eles assim. Dá uma olhadinha, vê o que é que eles têm aí. Conseguiu 7 pães e alguns peixinhos, olha aí. Talvez o que você tem, você ache pouco. Mas sabe o que você acha pouco? Você não pensa muitas vezes naquele que não tem nada. É que às vezes nós todos, muitas vezes não pensamos naquele que acordou de manhã, não sabe o que vai dar ao seu filho para comer. Por isso é que nós achamos pouco que a gente tem, porque a gente não olha o retrovisor, não olha ao nosso derredor, não pensa. Precisa pensar mais no próximo. Esse programa aqui é para o próximo, é para as pessoas. Passe ele para alguém. Alguém precisa desta palavra. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vocês têm alguma coisa? Assim, eu consegui me juntar, mas isso aqui não é nada para tanta gente. Jesus disse: tragam para mim, tragam para mim. Irmão, leve o teu problema para Jesus. Leve o que você está passando para Jesus. Leve o teu impossível para Ele, Ele vai resolver. Jesus pegou aqueles poucos pães e peixes, parecia tão pouco, né? Para aquela multidão realmente era pouco. Apresentou ao Pai, deu graças, mandou o povo se assentar, o povo se assentou, Jesus pegou o pão, juntou seus 12 ali e disse: aqui ó, vai dando às pessoas que estão sentadas. Quando Jesus coloca o pão na mão deles, já era um pão abençoado. Tudo que é abençoado por Jesus multiplica, fortalece, abençoa e é para nos dar bênção. Quando eles iam entregando os pães e os peixes às pessoas, quando eles abriam as mãos, o pão já estava de novo na mão dele. Mais pão, mais peixe. Quando eles estão dando, Jesus está colocando na mão dele de novo. O pão está multiplicando, o peixe está multiplicando. Quanto mais você semeia, você dá, você ajuda, mais chega na sua mão. Se você entender isso, é dando que se recebe, é plantando que se colhe. Resumo: aquela multidão toda foi alimentada. Ninguém voltou para casa com fome. Alimentado espiritual e alimentado material. Jesus tem o melhor para você. Creia nisso. Que Deus abençoe a todos através desta palavra
em nome do Senhor Jesus Cristo.